Hi and welcome! Oi, seja bem-vindo ao curso de Inglês Instrumental para Técnico de Segurança do Trabalho. Eu sou a professora Clarissa e hoje na nossa aula nós vamos falar sobre formação de palavras, mas a gente hoje vai dar ênfase aos sufixos. Vamos fazer uma revisãozinha? Então vamos lá. Algumas palavras que aparecem no texto, elas precisam de um pouco mais de nosso empenho para que a gente consiga deduzi-las e reconhecê-las durante a leitura. São as chamadas palavras derivadas. São palavras que vêm de raízes e aí a gente usa os afixos, prefixos e sufixos para transformá-las, né? Mudar um pouco o sentido delas. O que são os afixos? Afixos são termos que a gente coloca ou no início da palavra ou no fim da palavra, tanto para mudar o sentido dela ou quanto para mudar o significado ou a classe gramatical. Então, a gente já viu na aula passada que prefixo é o elemento que vem antes da raiz e altera o significado dessa palavra. O sufixo, ele é um termo que vem depois da raiz e geralmente faz com que a palavra mude a classe gramatical. Então, transforma um verbo num substantivo, ou um substantivo num adjetivo, um adjetivo em um advérbio, certo? E assim por diante. Então, exemplo. Lembra que a gente viu esse exemplo na aula passada? A gente usou a palavra comfort, que é conforto. A gente usou um prefixo, o one, para dar sentido de negativo a essa palavra, e o sufixo able, para mudar essa palavra. Então, comfort, ela passa de um substantivo e ela vai se transformar num adjetivo negativo, certo? Comfort é a raiz, o prefixo un, que é o negativo, que não, que diz não, e o able, que transforma comfort em confortável. Então, eu tenho a palavra uncomfortable ou desconfortável. Então, bora lá. Sufixos e prefixos podem ser acrescidos à palavra dando-lhe novos significados. A gente acabou de ver isso. Os prefixos, eles não alteram a classe gramatical. Eles apenas alteram o significado da palavra. Já os sufixos alteram a classe gramatical, podendo transformar, por exemplo, verbos em substantivos ou adjetivos, certo? Então, por exemplo, se eu tenho o verbo agradar e eu quero transformar ele em um adjetivo, eu vou acrescentar o sufixo ável. Aí eu tenho a palavra agradável. Então, eu transformo a classe gramatical e transforma também o significado dessa palavra. Então, como a gente acabou de ver anteriormente, os sufixos alteram a classe gramatical das palavras a quais eles se juntam. Assim, a adição de um sufixo pode formar verbos, advérbios, substantivos e adjetivos. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui a seguir. Olha lá, sufixos que formam substantivos. É um rol bem extenso, galera. Eu tenho er, or, ant, ation, shan, ion, ment, ing, nes, it, ship, hood, ist e ism. Então, vamos colocar em prática. As e ans. Tolerance, to tolerate, tolerar. Então, quando eu coloco o ans no final, eu tenho tolerância. Prefer, que é o verbo preferir, tenho preference, ou preferência, transformei no substantivo. Agora, o sufixo er ou or, por exemplo, eu tenho a palavra train, que é treinar, coloco er no final, trainer, treinador. Eu tenho employ, que é empregar, employer, empregador. Eu tenho o verbo act, que é atuar, colocando no final or, eu tenho actor ou o ator. Govern, que é governar, coloco o R no final e tenho governador e assim transformo essas palavras em substantivos. Sufixos que formam verbos. Eu posso usar o ify, o is, en e o ed. Então, olha lá. Se eu tenho a palavra fresh, que quer dizer fresco, e eu coloco refreshing, quer dizer refrescar. Então, eu transformei esse adjetivo em verbo. Se eu tenho o adjetivo black, que é preto, e coloco N no final, blacken, eu vou ter escurecer e transformei essa palavra em verbo. Olha lá, mais um exemplo. Quando eu coloco o sufixo ify, lembra da palavra simplify? Simple é a raiz, simples. Simplify, aí eu tenho simplificar. Olha o seguinte, a raiz daqui é solid, de sólido. Solidify, solidificar. Então, eu transformei esses dois esses dois adjetivos em verbos. Olha só, seguinte,
I-Z-E or eyes. Bora comigo. A palavra raiz é central, de central. Centralize, aí eu vou ter o verbo centralizar. Aqui a palavra raiz é modern, certo? De moderno. Coloco I-Z-E, modernize, e eu vou ter o verbo modernizar. Segue comigo. Sufixos que formam advérbios. Galera, essa é uma dica. Eu só vou transformar advérbios através de adjetivos. Então, pego um adjetivo, vou acrescentar os finais, os sufixos para advérbio, e aí eu tenho meu advérbio. Então, olha lá. Sufixo lie, or li, mente. Então, se eu tenho o adjetivo careful, que é cuidadoso, e eu coloco li no final, tenho carefully, que quer dizer cuidadosamente. Olha o segundo, day, de diário. Daily, diariamente. Year, de ano. Yearly, anualmente. Vamos lá, o sufixo ward, que quer dizer em direção a. Olha só, down, que é para baixo, downward, para baixo. Home, que quer dizer casa. Homeward, em direção a casa, para casa. Back, que é para trás ou trás, quer dizer backward, dar ré ou andar para trás. Então, eu peguei todos esses adjetivos, coloquei ali e tenho os meus advérbios. Peguei esses substantivos e transformei também em advérbios. Então, vamos dar uma olhada nos sufixos able e able. Eu tenho aqui a palavra admire, a raiz admire, de admirar, e a palavra sense, de sentir. Então, colocando able, admirable, tenho admirável. E na palavra sense, sensible, eu vou ter a palavra sensato. Eu transformei esses dois termos em adjetivos. Olha só, o Ian e o an. American, americano, suburb, suburban, suburbano, correto? E aí o ESE, Japan, a gente conhece o país Japão. Japanese, japonês. China, que é a raiz dessa palavra, coloco o ESE no final, tenho Chinese, que é o chinês. E é isso, gente. Lembrando mais uma vez para vocês que dentro do inglês instrumental, para que você tenha uma leitura muito mais facilitada, você precisa não só aprender os termos, as palavras, os substantivos, mas também entender como é que funcionam as palavras derivadas desses termos, certo? Então, o conhecimento da formação das palavras, ela é muito útil, sem dúvida. Você sabendo o uso dos sufixos e o uso dos prefixos, faz com que você otimize a sua leitura, otimize o uso do seu dicionário, faz com que você use muito menos esse dicionário, ok? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Thank you, muito obrigada e até a próxima aula.